Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o cálculo 1. O vídeo de hoje vai ser o último que nós vamos abordar a ideia de modelagem, né? E vamos tornar a brincadeira um pouquinho mais difícil, né? Do que os modelos que nós vínhamos apresentando até agora, né? A ideia agora é modelar a evolução de concentração de analgésico na corrente sanguínea de um paciente. Continuamos usando o livro. Não, desculpa, agora não vamos usar o livro do Stuart, vamos usar este livro aqui, Cálculo Diferencial e Integral, que foram escritos pelos meus colegas de departamento, o Eduardo Brandani e o Rui Barros, né? É um livro de cálculo 1 dedicado ao curso de cálculo EAD de Ciências Biológicas, tá? Livro da Eduen, lançado em 2011, beleza? Bom, o exemplo que esse livro traz é o seguinte, né? Uma dose de 50 miligramas de analgésico é administrada em um paciente padrão no instante 0 horas, né? Então, no instante em que esse analgésico foi administrado no paciente, esse nós consideramos a hora zero. Não necessariamente meia-noite, mas a hora zero da administração. Tá? Ensaios empíricos eles mostram que a concentração de analgésico no sangue durante a absorção pode ser aproximada por uma função linear do tempo. Né? Então, a absorção que o corpo, que o, a absorção feita pelo corpo no sangue, ela é aproximadamente linear, né? Então se comporta como uma reta e depende, é claro, do tempo. Tá? Essa concentração ela atinge o máximo de 10 miligramas por litro após 2 horas da administração. Devido à metabolização do analgésico pelo fígado, depois de agir a concentração máxima, após atingir a concentração máxima, há um decréscimo que também pode ser aproximado por uma função linear. Né? Então, esse analgésico ele é absorvido, ele vai parar no sangue, essa absorção ela é linear, ela atinge o máximo de 10 miligramas por litro após 2 horas da administração, e a partir daí o fígado começa a agir, né? E aí há um declínio na concentração desse analgésico. Mas esse declínio continua sendo linear. Tá? O analgésico ele é totalmente eliminado, ou seja, a concentração de analgésico ela atinge a marca de 0 miligramas por litro após 6 horas de administração da dose. Né? Então, esses é um problema relativamente realístico, né? Porque esses analgésicos que a gente toma no dia a dia, né? Eles têm efeito de aproximadamente 6 horas realmente, né? Essa ideia de que o máximo da absorção acontece após 2 horas, talvez isso seja um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo do analgésico, mas para esse analgésico aí que foi considerado um exemplo, a concentração máxima acontecia após 2 horas e era de 10 miligramas por litro. Tá? Bom, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para esboçar o gráfico da função que modela a concentração em função do tempo t em horas. Tá? Essa concentração aqui, nós vamos chamar ela de concentração C1. Daqui a pouco vai ficar claro por que é C1. Tá? E depois é para nós determinarmos a representação algébrica da função C1 que foi dado, que foi obtida, né, o gráfico no item A. Tá certo? Muito bem. Então, o gráfico é relativamente simples, né? A gente sabe que ela é o comportamento, tanto o crescimento o crescimento da concentração, tanto o crescimento quanto o decaimento da concentração, ela é linear, seja, são retas. Né? Então, quando você toma o seu analgésico, a concentração é zero, né? Isso vai evoluindo linearmente até atingir 10 miligramas por litro após 2 horas. Quando chegou nesse ponto, há um declínio e o analgésico vai ser totalmente metabolizado depois de 6 horas. Ou seja, depois de 6 horas não há mais analgésico no seu corpo para agir em dor, febre e assim por diante. Tá? Então, esse é mais ou menos um esboço, esse é o esboço do gráfico da função que representa a concentração. Ó, aqui está a concentração do analgésico no sangue e aqui nessa linha horizontal está o tempo. Tá?
Bom, esse é o item A e está pedindo o item B para nós representarmos, para nós encontrarmos a função algébrica que descreve esse comportamento da concentração do analgésico. Então, para isso, nós vamos precisar dos dados que foram nos dos dados fornecidos pelo exercício. Tá? Muito bem, o que nós sabemos inicialmente? Que a concentração C1 ela é uma função do tempo e ela é linear nesse intervalo aqui, de 0 a 2, ela é linear. E, portanto, ela tem esta forma aqui. Né? Nesse intervalo, ela tem essa cara AT mais B, já que é uma função linear, então essa é a cara da nossa função. E o A e o B são constantes que nós temos que determinar também a partir dos dados que são fornecidos no exercício. Tá? O primeiro dado que nós temos, é claro, que na hora que o paciente toma o analgésico, a concentração de analgésico é zero. Né? Chegou no hospital, está com febre, está com dor, etc. Não tomou analgésico em casa, então ele está zerado de analgésico. Então a concentração no instante zero é zero. O exercício também nos fornece que após 2 horas da administração desse analgésico, a concentração no sangue é de 10 miligramas por litro. Né? Então a concentração no instante t igual a 2 horas é igual a 10 miligramas por litro. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essas duas informações aqui para nós obtermos essas constantes A e B. Primeiro, nós sabemos que 0 é a concentração no instante zero, mas por outro lado, a concentração no instante zero é A vezes 0, né, mais B, já que a função é uma função linear desse tipo aqui. Essa parte zero fica só o B. Moral da história, a concentração, o termo linear aqui, né, o termo independente da nossa função, ele vale 0. Por outro lado, então esse B é 0. Por outro lado, nós sabemos agora também que após 2 horas a concentração é de 10, então isso é dado pelo exercício, né? Mas por outro lado, o C de 2 é 2 vezes A mais B. O B nós já calculamos, é 0, então é 2 vezes A mais 0. Esse 0 desaparece, passa esse 2 dividindo para o outro lado, fica A igual a 5. Né? Então, o que acontece? Neste intervalo de tempo, de 0 até 2 horas, a concentração do analgésico no sangue é dado por essa função linear aqui, o 5t, com t pertencente a esse intervalo de 0 a 2. Então, se você quer saber, depois de 30 minutos, qual vai ser a concentração de analgésico no sangue? Então, você pega esse t aqui, que é 30 minutos é meia hora, né? Então, a concentração vai ser de 5 meios. Né? O t vai ser meio, então 5 meios. Após 15 minutos. Após 15 minutos é 1/4 de hora. 15 minutos é 1/4 de hora, então você substitui aqui. Após 15 minutos vai ser 5/4, né? 5/4 é 1,25 miligramas por litro. E assim por diante. Então, de 0 a 2, sabemos qual é o comportamento, sabemos qual é a função algébrica que descreve aquela concentração de analgésico. Né? E agora nós vamos precisar determinar qual é a equação dessa parte aqui, ó, do gráfico, né? Quando o intervalo de tempo é de 2 a 6. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? No intervalo de 2 até 6, a concentração tem um decaimento linear, né? Então a função que representa continua sendo uma função linear, então ela vai ser uma função desse tipo aqui, ó, CT mais D, onde C e D são constantes que nós também precisamos determinar. O que nós sabemos, né? Que no instante 2 a concentração é 10, ou seja, estamos usando a mesma informação que nós utilizamos antes, e sabemos que a concentração depois de 6 horas ela se anula, ou seja, depois de 6 horas acabou o analgésico do seu corpo, aí pode haver mais possibilidade da febre ou a dor voltar. Tá? Então, o C de 2 é 10, o C de 6 é igual a 0. Vou usar estas informações aqui, ó, eu sei que C de 6 é 0, então no lugar de T aqui, ó, eu vou jogar 6 e vou descobrir o quê? Que 6 vezes C mais D é 0, isolando o D, eu tenho então que o D é igual a menos 6 vezes C. Usei essa informação, vou usar essa daqui, sei que a concentração depois de 2 horas ela é 10, por outro lado, ela é 2 vezes C mais D, quando eu jogo T igual a 2 aqui. Já consegui determinar quanto que é o D vale menos 6C, fazendo as contas aqui vai dar menos 4C. Né? Então 10 é igual a menos 4C, passando esse menos 4 para o outro lado, dividindo, fazendo simplificação de frações, eu sei que o C
é menos 5 sobre 2. Né? Então, esse termo linear aqui, esse termo linear não, a inclinação dessa reta, a inclinação do gráfico, né, é menos 5 meios. Né? Isso é condizente, né, porque há um decrescimento. Esse coeficiente ser negativo realmente diz que a concentração ela vem decaindo com o tempo. Muito bem. Tendo o C, eu posso voltar aqui ó, nessa expressão do D e encontrar quanto que vale D. Né? Então, menos 6 vezes menos 5 meios, isso vai dar menos com menos dá mais, 6 e 5, 30, dividido por 2, 15. Né? Então, no intervalo de tempo de 2 até 2, no intervalo de tempo de 2 até 6, essa é a expressão algébrica que vai nos dar a concentração do analgésico no sangue, em miligramas por litro. Né? Então, no final do dia, a função que nós estávamos procurando é essa função aqui, que é uma função que a gente chama definida por partes, né? A primeira parte e a segunda parte. E como é que é dada essa função? Ela vale 5t quando o t varia de 0 até 2 horas, né? E ela vale menos 5 meios t mais 15 quando o t varia de 2 até 6 horas. Né? Então, se você quer saber, por exemplo, depois de, sei lá, vamos colocar aqui, depois de 4 horas de administração do analgésico, qual vai ser a concentração? Então, você quer o C1 de 4. Bom, não vai aplicar essa primeira fórmula aqui, porque essa primeira fórmula só vale para o tempo de 0 a 2. Como você quer no instante 4, né, então você vai vir aqui, vai trocar o T por 4, e aí vai ficar menos 5 meios vezes 4, isso vai me dar menos 10, somado com 15, isso vai me dar 5. Então, depois de 4 horas de administração do analgésico, você vai ter 5 miligramas de analgésico por litro no seu corpo. Né? Então, essa basicamente seria, se nós quiséssemos respeitar o que estava pedindo o exercício, seria essa a resposta, e essa seria a função algébrica, né, que descreve, então, a concentração desse analgésico no corpo à medida que o tempo for passando. Mas é claro, você já percebeu, algumas vezes isso pode ter acontecido com você, depois de um certo tempo, não necessariamente depois de 6 horas, depois que acaba o efeito, aí o corpo começa a reagir. Não, às vezes lá na metade do tempo, um pouco além da metade do tempo, o seu corpo começa a ter novas reações, você começa a ter febre novamente, você começa a ter dor novamente. Para quem tem filho pequeno sabe que esse tipo de coisa acontece. Isso aqui aconteceu aqui em casa faz 3 semanas, mais ou menos, né? A nossa moleca estava com febre, administrava lá a dose de analgésico, era para ter efeito de 6 horas, dava 4 horas, pronto, ela estava com febre de novo. Esse tipo de coisa é super normal, esse tipo de coisa acontece realmente no nosso dia a dia, né? Bom, e aí nós podemos adicionar uma nova situação hipotética aqui, né? Vamos supor que devido a um desconforto, vamos imaginar que esse desconforto seja a dor, devido a esse desconforto, tem uma administração de uma segunda dose, de novo de 50 miligramas, né, a mesma dosagem do início, do mesmo analgésico, só que 4 horas após a administração da primeira dose. Né? Então, mais ou menos uma situação que eu acabei de descrever para vocês. Né? O efeito do remédio era para ser de 6 horas, passaram-se 4 horas, o paciente estava com dor, estava com febre, o médico foi lá e injetou mais 50 miligramas de analgésico, depois de 4 horas de ter administrado a primeira dose. Né? E como será a representação algébrica da concentração em função do tempo nessa segunda situação? Então é isso que nós vamos querer saber agora. Na primeira situação, né, por isso que a gente estava chamando isso aqui de concentração C1, né, porque era após essa aqui é a concentração, se você levar em consideração apenas uma administração. Né? Agora, se você está dando uma segunda administração, qual vai ser a concentração, de fato, em função do tempo após essa segunda administração aqui, né? Então, você pode observar o seguinte, ó, entre o instante da administração da primeira dose, quando t é 0 e quando t é igual a 4, de 0 até 4, não há influência da segunda dose. E por isso a concentração vai ser expressa pela função C1 que nós descobrimos antes. Então, de 0
do tempo 0 até o tempo 4, nós já temos a resposta, né? Nós já sabemos o que acontece, né? É 5t se o t varia de 0 até 2, e é menos 5 meios t mais 15 se o t varia de 2 até 4. Né? Ah, mas não é de 2 até 6? Calma. De 2 até 6, se você não tivesse aqui, se você não tivesse administrado uma segunda dose, mas depois de 4 horas você fez uma nova administração, o médico chegou e falou assim, toma mais 50 miligramas aí, para ver o que acontece, para ver se essa dor passa, se essa febre melhora. Né? Então, essa aqui é a concentração nessa nova situação. Isso para t variando de 0 até 4. De 0 a 2, essa é a função. De t, quando t varia de 2 até 4 horas, essa aqui é a função que descreve a concentração. E agora nós precisamos analisar o que vai acontecer da hora 4 em diante. Né? Porque é o seguinte, se depois de 4 horas você tomou uma nova dose, o efeito total do analgésico, ou seja, a concentração vai zerar depois de novas 6 horas. Né? Então, da hora 0 até a hora 4, você sabe o que acontece, e da hora 6, da hora 4 até a hora 10, que é o intervalo de eliminação total do analgésico, bom, temos que ver o que vai acontecer agora, né? E tudo muda a partir do momento que você sofre a administração da segunda dose. Porque você ainda está sob efeito, você ainda tem concentração da primeira dose, né? Observe que a partir do instante t igual a 6, né, a concentração da primeira dose vai zerar. Não vai mais ter primeira dose para ajudar no combate à febre, no combate à dor. E aí, só a segunda dose é que vai contribuir na concentração. Por isso, nós vamos analisar com um pouco mais de cuidado a concentração entre o instante t igual a 4, quando é administrada a segunda dose, e o instante t igual a 10, quando a segunda dose também zera totalmente a sua contribuição na concentração. Então, depois de 10 horas, lá do início, foram administradas 2 doses, depois de 10 horas não vai mais ter nada de analgésico no seu corpo, né? E nós vamos analisar com cuidado o que acontece agora entre o t igual a 4 e o t igual a 10. O que vai acontecer, beleza? A absorção da segunda dose vai fornecer uma concentração C2, que vai atingir o seu máximo após 2 horas de administração. Isso significa que vai atingir um máximo no instante t igual a 6. Né? Então, no instante t igual a 6, a segunda dose vai ter concentração máxima, que vai ser 10 miligramas. A concentração da segunda dose. Mas cuidado, ainda tem na primeira, né? Mas, como nós mencionamos, entre t igual a 4 e t igual a 6, ainda tem a existência de concentração da primeira dose, né? O gráfico que representa a situação entre o instante t igual a 4 e t igual a 6 é esse daqui, né? Então, você lembra, ó, esse daqui é o gráfico da concentração C1, da primeira dose. Esse aqui, ó, vai ser o gráfico, né, da segunda dose, o gráfico vai ser assim, ó. Se só tivesse a segunda dose agindo, né? Só que entre 4 e 6 horas, você tem 2 concentrações agindo no seu corpo. Você tem a primeira dose ainda está agindo, tem concentração da primeira dose e tem a concentração da segunda dose. Então, este pedaço aqui é que vai ser a nossa dor de cabeça. Como é que nós vamos resolver, como é que nós vamos representar algebricamente esse pedaço, a concentração nesse intervalo de tempo de 4 até 6. Tá? Vamos determinar primeiro a concentração, a concentração da segunda dose para o instante t igual a 4 até t igual a 6. Tá? Então, o que nós sabemos? Só a concentração da segunda dose. Vamos esquecer um pouquinho a concentração da primeira dose. Eu quero a concentração da segunda dose só nesse intervalo aqui, ó, de 4 até 6. Bom, a concentração ela continua sendo linear. Isso não muda, porque é o mesmo remédio, é a mesma dosagem, né? O corpo é o mesmo, então ele continua sendo linear.
Tá? Então, nesse intervalo de 4 até 6, a concentração da segunda dose é dessa forma aqui, ó, AT mais B, onde A e B são, de novo, constantes a serem determinadas. Tá? O que nós sabemos? Que no instante t igual a 4, ou seja, quando você administra a segunda dose, ela vai contribuir com 0 concentração. Depois de 2 horas, vai acontecer o ápice da concentração devido à segunda dose. Então, o C2 de 6 vai ser igual a 10, que são os 10 miligramas, que é o ápice, da concentração da segunda dose. Então, o C2 de 4 vai ser igual a 0, isso pelos dados do nosso exercício. Trocando aqui na equação, nós vamos trocar o T por 4 e nós vamos ter 4A mais B igual a 0, ou seja, o B vai valer menos 4A. Guarde essa informação. Nós também sabemos que o C2 de 6 é 10, isso já está aqui, isso é proposto pelo exercício. Como nós temos essa equação aqui, ó, nós vamos vir aqui no lugar do T, vamos jogar 6, vai ficar 6A menos 4A. Por que menos 4A? Porque é mais B vale menos 4, certo? Então, o 10 vai ser 6A menos 4A, vai nos dar 2A igual a 10, ou seja, o A é igual a 5, né? Volta aqui no B, troca o A por 5 e você vai obter que o B é igual a menos 20. Logo, no intervalo de 4 até 6 horas, a concentração devido à segunda dose, ela é dada por esta equação aqui, ó. 5T menos 20, né? 5T menos 20. Coloca o 5 em evidência, fica 5T menos 4, com T variando de 0 a 4. Agora, observe, nesse intervalo de tempo, de 4 até 6, lembra que tem concentração devido às duas administrações de analgésico? De 4 até 6, da primeira dose, é essa lei aqui que está em vigor. Essa é a concentração devido à primeira dose. Devido à segunda dose, olha só, devido à segunda dose, a concentração é essa. Bom, se você está com uma certa concentração devido à primeira dose, você tem uma concentração devido à segunda dose, a concentração total vai ser a soma das concentrações. Então, a concentração total, no intervalo de 4 até 6, vai ser a soma dessas duas. Então, nós vamos somando essas duas igualdades aqui, essas duas expressões, né? Nós vamos obter que a concentração total vai ser de 5T, 5 meios T menos 5, com o T variando de 4 até 6. Então, nós já sabemos, de 0 até 6, nós já sabemos qual vai ser a concentração. Quer ver? Olha só. Vamos voltar aqui. Concentração de 0 até 4, de 0 a 2, esse é o comportamento, essa é a função, essa é a função que descreve. De 2 até 4, essa é a função que vai descrever a concentração. Só tem primeira dose agindo. Agora, quando as duas doses agem ao mesmo tempo, nós vamos somar as duas concentrações, e aí nós obtivemos esta expressão aqui para a concentração, de 4 até 6. Tá certo? Graficamente, você fez isso aqui, ó. Aqui está sendo a concentração da primeira dose, aqui está a concentração da segunda dose. Quando você vai somando esses pontos correspondentes aqui, ó, você vai obter no final do dia essa pequena retinha aqui de cima, né? Essa reta aqui, em azul, ela representa a soma das alturas das duas linhas pontilhadas. A linha pontilhada em azul, a linha pontilhada em vermelho. Muito bem. No instante t igual a 6, ou seja, 2 horas após a administração da segunda dose, a concentração devido a essa segunda dose atinge o valor máximo e já não existe mais contribuição devido à primeira dose. Por quê? Porque a primeira dose, a concentração zera depois de 6 horas. Então ela não contribui com mais nada na concentração. E agora, quem está contribuindo com a concentração é apenas a segunda dose, né? Como a concentração C2 ela
sempre é uma função linear do tempo, né? Então, nesse intervalo de 6 até 10, ela tem esta forma aqui, ó, AT mais B, né? Onde o A e o B são, de novo, constantes a serem determinadas. Nós sabemos que no instante C, no instante T igual a 6, a concentração da segunda dose ela atinge o nível máximo. Por quê? Porque passaram-se 2 horas da administração dela. No instante T igual a 4 foi administrada a segunda dose. Depois de 2 horas, atinge o máximo. Olha, eu estou no instante T igual a 4. Passaram-se 2 horas, eu estou no instante T igual a 6. Né? Então, no instante T igual a 6, a concentração é 10 da segunda dose, e a concentração na segunda dose, depois, lá no final, depois de 6 horas de administração, ou seja, quando o instante de tempo é igual a 10, administrei no tempo igual a 4. Passaram-se 6 horas, eu estou no tempo igual a 10. Então, no instante de tempo igual a 10, a concentração vai zerar. Não vai mais ter concentração de analgésico no seu sangue. Tá certo? Muito bem. E agora nós vamos utilizar essas duas informações de novo para nós encontrarmos essas duas constantes A e B. Então, por um lado, C2 e 6 é 10. Por outro, é 6A mais B. Posso isolar o B de novo, vou ficar com 10 menos 6A. Beleza, então eu consegui determinar o B em função de A. Por outro lado, o C2 de 10 vale 0, né? E isso por um lado. Por outro lado, vale 10A, ou seja, eu vou vir aqui na nossa equação, ó, vou substituir o T por 10. Então eu fiz isso, ó, T por 10. O B eu já sei quem é 10 menos 6A. Faço as continhas aqui, ó, 10A menos 6A, 4A, mais 10. Isso aqui tudo tem que ser igual a 0, né? Que 0 é isso aqui é isso aqui, então dá 0. E, portanto, eu posso calcular quanto que vale A. O A vale menos 5 meios novamente. Né? Volto no B, encontro o B, né? Só jogar aqui no valor do A, eu vou jogar menos 5 meios, faço as contas, menos 6, que multiplica menos 5 meios, dá 15, mais 10 dá 25. Logo, nesse intervalo de tempo de 6 até 10, a concentração, que só é devido à segunda dose, ela é dada por essa expressão aqui, ó, menos 5 meios de T mais 25. Né? E no final do dia, então, qual vai ser a função procurada? Né? De T, quando T varia de 0 a 2, a concentração é dada pela função 5T. Quando o T varia de 2 a 4, a concentração é menos 5 meios de T mais 15. Quando o tempo varia de 4 a 6, a concentração é de 5 meios de T menos 5. E quando o tempo varia de 6 até 10, a concentração varia de menos 5 meios. A concentração ela é dada pela expressão menos 5 meios de T mais 25 e, consequentemente, nós temos esse gráfico da função concentração do analgésico em função do tempo. Ela faz isso daqui, né? Então, a concentração está aumentando, o fígado está agindo, a concentração começa a baixar. Depois de 4 horas, o paciente ficou com dor. Então, é administrado uma segunda dose. Né? Administrado uma segunda dose de analgésico. Então, vai começar a se somar, a concentração vai aumentar, né? Ela vinha caindo, né? Mas você deu um reforço, opa, a concentração aumentou. Mas ela atinge o ponto máximo. O ponto máximo dela vai ser 10, porque no instante T igual a 6, a concentração devido ao primeiro analgésico zerou, então vai ter só o segundo analgésico agindo. Né? Bom, aí esse segundo analgésico, o fígado começa a metabolizar, depois de 4 horas, ele zera, né? Depois dos 6, mais 4 horas, e zerou a concentração. Beleza? Gostei muito desse exemplo, ele é muito divertido, né? Porque ele realmente é muito aplicável. Ele realmente condiz bastante com o que a gente consegue observar no dia a dia, né? Empiricamente. Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.